Olá, meus amados, graça e paz. Estamos aqui nessa manhã para nossa devocional diária, né? No nosso canal Filhos Amados. Para quem não me conhece, eu sou Andresa Rosa. Estou há um tempo aqui com vocês e eu quero te convidar a estar participando ativamente do nosso canal. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo o amor, sabe? Como a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aí nós temos visto o amor de muitos se esfriarem, as pessoas perderem seu senso de propósito, perderem expectativa de vida, esquecendo quem elas são. E nós estamos aqui sendo usados por Deus para lembrar você, sim, você que está ouvindo essa mensagem, que você é um filho de Deus. Só que você não é um filho, mais um filho de Deus numa multidão de filhos. Você é um filho amado, um filho especial, um filho que Deus ama, que Deus quer cuidar, que Deus quer proteger, que Deus quer demonstrar amor todos os dias. E aí, por isso surgiu esse canal. Esse canal surgiu, não foi do meu coração, mas surgiu do coração de Deus, para que pudesse abençoar muitas pessoas. E eu quero pedir a você encarecidamente que você seja um agente de Deus nesse projeto que Deus colocou no nosso coração, que é semear a palavra dele em todos os lugares. E eu preciso de você para que isso possa acontecer. Deus conta comigo, Deus conta com você. Então seja um agente de Deus para essa geração. Semeie o amor de Deus, semeie a palavra de Deus. Compartilhe esse canal, esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. São vídeos curtos para nossa reflexão, para que a gente venha entender o nosso propósito, para que a gente venha entender quem nós somos em Deus. E aí eu peço para que você dê seu like, para tornar os nossos vídeos mais relevantes, que você comente, entendeu, sobre os vídeos, que você compartilhe experiências suas através dessas mensagens. Eu tenho recebido algumas notificações, alguns comentários pelo meu WhatsApp, né? As pessoas enviam pelo meu WhatsApp. Eu peço para que você, ao invés de enviar no WhatsApp o seu testemunho, comente no YouTube, comente aqui no nosso canal, para que outras pessoas sejam abençoadas com o que você tem testemunhado para mim. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, nós estaríamos falando sobre fé durante alguns dias, assim como Deus for direcionando, for nos orientando. E hoje não vai ser diferente, né? Uma das últimas mensagens que nós compartilhamos aqui, nós falamos sobre como nós recebermos a fé, como termos fé. E aí a gente aprendeu que para a gente ter fé, a gente precisa fazer o quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela só vem dessa forma. Não adianta você querer ter fé com pensamentos positivos. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Não. No reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus os pensamentos positivos são levarmos os nossos pensamentos a Deus e crer que Ele é poderoso para fazer o que Ele escreveu na palavra dele. Amém? Então, como que nós recebemos fé? Recapitulando, recebemos fé através da leitura da palavra de Deus. Lemos a palavra, cremos na palavra, tomamos posse daquela palavra, recebemos fé. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre Tiago. Sim, a carta do discípulo Tiago, do apóstolo Tiago, né? E que está Tiago capítulo 2. Deixa eu só me localizar aqui. Tiago 2, capítulo 2, versículo 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos,
O que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Vamos pensar nisso aí. Porventura a fé pode salvá-lo? Olha o que o Tiago está falando. O Tiago está fazendo perguntas para nos fazer refletir. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar do seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa, Andresa, como assim? Você nos ensina primeiramente que a fé é a base de tudo e que sem fé a gente não consegue alcançar nada em Deus. E agora você lê pra gente um texto que diz que precisamos ter obras para que a fé faça sentido? Sim, exatamente. A fé, ela sem obras, ela é morta. Por quê? A fé, ela precisa ser praticada. Eu tenho que praticar a minha fé. Eu tenho que fazer valer aquilo que eu creio. Num dos nossos vídeos, lá atrás, quando eu falo sobre Isaac, o que eu disse? Que Isaac, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu e ele semeou. Semear é um verbo, uma ação. Então, por causa da fé que Isaac teve na palavra de Deus, no que Deus havia falado para ele, Isaac teve uma atitude, que foi a atitude de semear. E porque ele teve uma atitude, ele foi abençoado. E é exatamente isso que Tiago está ensinando aqui. Se chega até você alguém informando que ele está nu, está em necessidade, precisando de ajuda, e você vai falar para ele, não, vai em paz, Deus vai te abençoar. Ele precisa mais do que isso. Ele precisa que você, sim, ministre a ele uma palavra de bênção, mas que você seja um agente de Deus para abençoá-lo e para que você possa ajudá-lo com recursos naturais, para que essa pessoa entenda que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Você consegue entender? Então, assim, não adianta eu falar sobre fé, pregar sobre fé, ensinar sobre fé, se eu não tenho uma fé prática. Quando Isaac ele fala sobre a fé com obras, Tiago
fala sobre a fé com obra, ele está querendo dizer para nós o seguinte: vocês precisam ter uma fé prática. Não adianta você só falar de fé. Você precisa viver a fé. Você precisa viver em fé. Você precisa viver uma fé que faz acontecer. Uma fé que muda as circunstâncias. Uma fé que transforma a vida das pessoas. O que adianta uma pessoa vir até mim doente e eu pratico a fé, oro por aquela pessoa, exerço a minha função de orar por ela, crer que Deus pode transformar a vida dela, só que a pessoa ela toma um medicamento que ela precisa de ajuda para comprar aquele medicamento e eu não ajudá-la. Que forma prática eu estou exercendo a minha fé? Entende? Então é isso que Tiago está nos chamando a atenção. Gente, é importante que vocês tenham a fé, mas é importante que vocês acoplem a fé de vocês à obra de vocês. É importante que vocês tenham fé, mas uma fé prática. Uma fé que vocês saem do comodismo e façam acontecer. Entendeu? Eu preciso fazer acontecer. Um exemplo, Abraão. Quando Deus perguntou para Abraão se Abraão amava Deus. E aí, uma prova de amor que Deus estava pedindo para Abraão era que Abraão sacrificasse o seu filho. E o que Abraão fez? Abraão obedeceu a Deus. Só que, claro, Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus queria saber se Abraão tinha uma fé prática. E aí, quando Abraão foi oferecer Isaque, seu único filho, o filho da promessa, para Deus como sacrifício, Deus falou: não, Abraão, pare. Agora eu sei que realmente você me ama. Você entende? É como se Deus falasse para Abraão: agora eu vejo que você realmente crê em mim. Quer ver um ótimo exemplo para uma fé prática? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando você dizima e você oferta na igreja, na vida das pessoas. Porque você crê que Deus não vai deixar faltar na tua vida. Mas quando você segura, quando você guarda e você não compartilha, você demonstra para Deus que você fala que você crê que Deus vai te sustentar. Mas ela está sem obra, ela não tem prática. Então você não crê. Era isso que o Tiago estava falando. Não faz sentido. É como se você dissesse uma coisa e fizesse outra. Não tem lógica. Então, quando eu creio que Deus é um Deus que supre as minhas necessidades, eu posso ajudar o meu próximo, eu posso dizimar, eu posso ofertar, porque eu sei que Deus não vai deixar faltar na minha vida. Aí eu consigo pegar a minha fé, que é crer que Deus não vai deixar faltar, e consigo praticar. Como? Ofertando, dizimando, doando, auxiliando alguém que está em necessidade. Então, que fique para você nessa manhã essa mensagem, que você reflita nela durante o seu dia, que você pense: Deus requer de mim uma fé prática, que eu não fale apenas sobre fé, mas que eu viva a fé. Uma fé que faz acontecer, uma fé que faz diferença, uma fé que muda circunstâncias. Amém? Para que a fé ela tenha um peso, ela precisa ser uma fé prática, uma fé que muda a situação, uma fé que gera uma reação nossa em direção àquilo que nós cremos. Que Deus possa te abençoar e que você não se esqueça, você é um filho amado de Deus. E filhos amados, eles derramam amor. Então que você compartilhe o amor de Deus aonde quer que você vá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.